Prosseguindo com os estudos do Credo, já fizemos a introdução, falamos de alguns aspectos necessários e aqui temos a aula de número 1, Pública Profissão de Fé. Peço que você dê uma pausa aí no seu vídeo, você que estiver vendo depois, e consulte aí o texto base dessa lição e medite nele, Romanos 10, 8 a 15. Pausa, dê uma lida, assim que terminar, prossigamos aqui com o estudo. Então, para introduzirmos o assunto, lembremos aqui que a pública profissão de fé e o batismo, no caso dos que não foram batizados, é a maneira bíblica de uma pessoa vir a ser membro que congrega, que comunga em uma igreja. Então, antes de receber o batismo, eu cheguei a mencionar isso na lição introdutória, o eunuco evangelizado por Filipe professou a sua fé. A gente observa isso em Atos 8:37, onde é dito: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O que a Bíblia está dizendo com isso aqui? Está enfatizando a necessidade da confissão de maneira verbal. Jesus ele estabeleceu esse princípio quando ele disse assim: todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem, ele, né, o confessará diante dos anjos de Deus, mas o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. E Paulo acrescentou também, para corroborar essa ideia: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, quando alguém quer professar publicamente a sua fé, o que ela declara ou professa? Ela afirma que quer estar diante da igreja, que ela tem uma fé viva e bíblica em Jesus Cristo para a salvação da sua vida, para libertá-la de si mesma e do próprio inferno da ira de Deus, né? Então, ele também, esse indivíduo que professa, essa pessoa, ela quer identificar-se com o povo de Deus e com o próprio Cristo, participando de maneira ativa do ministério da igreja local para a glória de Deus. E essa pessoa, ela considera, como diz Tiago, irmão de Cristo, atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Quem rejeita, então, a Bíblia, a palavra de Cristo, do Espírito de Deus, do Deus Trino, é aquele que não aceita praticar ou buscar praticar a vontade de Deus revelada na Bíblia. Então, se alguém ama a Deus, esse alguém vai buscar saber o que esse Deus diz na sua palavra e assim seguir o que essa palavra diz, na dependência do Espírito Santo. Lembrando que para obedecer você precisa do Espírito Santo dentro do seu coração, dando um novo nascimento. Então, o operoso praticante da palavra, ele faz o máximo para conformar a sua vida à Sagrada Escritura. E aqui, um autor dessa revista aqui, uma revista de pública profissão de fé, o Ivan, ele afirma que ninguém pode ser crente verdadeiro sem manifestar transformação em sua vida. E aí a gente traz aqui alguns pontos do que é um cristão verdadeiro. Em primeiro lugar, é um novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Além disso, o cristão verdadeiro apresenta o fruto do Espírito, não os frutos. O fruto do Espírito é amor. Se manifesta em alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E na Confissão de Fé de Westminster, no capítulo de número 11, acerca da justificação, é dito que a fé, assim recebendo e assim repousando em Cristo e em sua justiça, é o único instrumento da justificação. Ela, contudo, não está sozinha na pessoa justificada, a pessoa que ela recebe a obra justa de Cristo, né? Mas sempre está acompanhada de todas as demais graças salvíficas. Não é uma fé morta, mas é a fé que age por meio ou através do amor. E antes de professar então publicamente a sua fé, a pessoa ela deve ser, obviamente, examinada pela liderança da sua igreja, pelo conselho, no caso da Igreja Presbiteriana do Brasil. E nesse exame, o pastor e os presbíteros da igreja eles vão de abordar 3 assuntos: a fé em Cristo, né? A responsabilidade dos oficiais da igreja discernirem a idade da fé do aspirante. A decisão do conselho vai levar em conta o quê? Conhecimento, frequência aos cultos, testemunho fora e dentro da igreja, comportamento cristão, convicção de sua fé e a convicção também na obra substitutiva de Cristo em seu lugar, né, com sua morte. Então, o resultado do exame não pode ser considerado como uma resposta absoluta, até porque Deus é o juiz final. Então, os homens só enxergam o aspecto exterior.
É possível que alguém seja examinado por um conselho e o conselho aprove essa pessoa e ainda assim ela seja batizada, igual diz Mark Driscoll, cresça na igreja, seja batizada, case na igreja, mas ainda assim morra e acorde no inferno e não em Cristo, porque ela estava meramente na instituição e não no Salvador. Então a pública profissão de fé ela não é uma garantia. Quando alguém vai na frente da igreja ou é batizado, não é garantia de entrada no céu. Outra coisa que deve ser julgada aí é se o cristão ele conhece a Bíblia e é apegado à Escritura. Será que ele aprendeu a viver cheio do Espírito Santo, conselho do Espírito que revela a sua vontade por meio da Sagrada Escritura que ele mesmo inspirou? Ele aprendeu que não só de pão vive o homem, ou coisas materiais, mas de cada palavra que procede da boca de Deus? Então olha aí o que diz Moisés. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou, né? Registrou, melhor dizendo, se daí sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então, o cristão ele faz leitura diária da Sagrada Escritura e consecutiva. Ele separa um tempo regular para sua devocional, oração, Bíblia, e além disso também é assíduo às reuniões da igreja, como eu disse. É sincero no seu agir e busca crescer na graça e conhecimento do Senhor Jesus, conforme está registrado pelo apóstolo de Cristo, Pedro. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Outra coisa que a pessoa aí deve ter julgado é a sua experiência religiosa antes de publicar ou declarar publicamente a sua fé. Precisa ter vivência cristã, não deve ser novo na fé. Seja um tempo para confirmar sua experiência em Cristo e com Cristo. O novo na fé não tem o tempo necessário para adquirir as raízes espirituais. É uma criança com pouco entendimento na fé, né? Ela precisa de um conhecimento maior, precisa de uma constância maior. E muitos demonstram até boa vontade de serem crentes, mas quando aparecem perseguições, por exemplo, tentações, logo acabam deixando Cristo de lado. Então a preferência é dada a outros interesses por essas pessoas. Uma pessoa com uma verdadeira experiência religiosa, ela já passou por tentações e pela graça de Deus ela venceu. Ou se arrependeu após cair, comprometendo-se a não mais cair nos seus pecados, né? Sendo isso obviamente com a ajuda de Deus. Pessoas assim, de acordo com o autor aos Hebreus, têm as suas faculdades exercitadas para discernirem não somente o bem, mas também o mal. Então, desejoso em declarar a sua fé publicamente à igreja, ele manifesta as evidências de uma vida alicerçada em Jesus. Outra coisa que a gente precisa falar sobre profissão de fé é quanto aos deveres dos membros da igreja. Quando alguém declara sua fé diante da igreja, esse alguém ele confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador e promete então cumprir as responsabilidades exigidas dele em sua vida cristã. Essa promessa constitui então um voto solene na presença de Deus, é algo sério e não devemos brincar com o que é sagrado. Salomão ele registra, seu livro de Eclesiastes, o pregador, em hebraico, literalmente, que devemos guardar os nossos pés quando entrarmos na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos e do muito falar palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes, melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Tendo considerado isso, eu quero ressaltar aqui então os principais deveres dos membros da igreja. Viver de acordo com a doutrina e prática da Bíblia, e a gente observa isso em Tiago, que aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será feliz no que realizar. E também honra e propaga o Evangelho pela vida e palavra. Ele fala de Cristo e vive o Evangelho de Cristo. Não é igual aquela frase que o povo atribui de maneira errada a Francisco de Assis. Prega o Evangelho e, se possível, use palavras. Isso é incoerente, ilógico, porque você prega com palavras. Peça, por exemplo, um jornalista que está apresentando o noticiário transmitir as notícias e, se necessário, usar as palavras, afirma Dom Carson. E aí, Carson, né? Impossível. Então, rogo-vos, pois eu, diz Paulo, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. Outra questão
o povo fica meio com o pé atrás, em grande parte por causa do movimento pentecostal, que a Igreja Presbiteriana do Brasil considera não como igreja, mas como seita. Quando fala nessa questão de sustento, dízimo, o povo já fica averso, né, pela ênfase indevida. Mas as instituições da igreja, do povo de Deus, elas precisam pagar dívidas, precisam pagar contas e questões que exigem, obviamente, a voluntariedade das pessoas para, assim, seja feito também até mesmo um avanço, investimento missionário em seminários e na própria igreja em si, de maneira que ela possa pregar o evangelho cada vez mais e de maneira mais esforçada possível e apegada à escritura. Então, contribuição é necessária. E aqui nós partimos do pressuposto que o dízimo é válido, sim, até hoje, apesar de ter muita gente que fala por aí, nunca estudou teologia, e pode até dizer que estudou teologia ou fez um seminário aí de qualquer categoria, e aí acha que já é porque lê um artigo ou algo do tipo, é um grande entendedor. Mas isso, no decorrer da história da igreja, é algo que sempre existiu. Basta estudar um pouco de história da igreja e você verá. Então, a norma de contribuição é o dízimo, a 10ª parte das nossas entradas financeiras. Devemos orar a Deus pedindo orientação quanto a tal assunto da vida cristã. E Paulo disse que nós demonstramos a sinceridade do nosso amor a Cristo também por meio de contribuições generosas. Olha o que ele diz. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria e profunda pobreza deles superabundam em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários pedindo-nos, muitos rogos, a graça de participarem da assistência aos santos e não só fizeram como nós esperávamos, mas também deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus, que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete essa graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestar superabundância, tanto na fé e palavra como no saber e em todo cuidado, em nosso amor para convosco, assim também abundeis nessa graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Outra questão necessária aqui é que devemos obedecer às autoridades da igreja enquanto elas estiverem obedientes ao Senhor Jesus Cristo. São concílios, pastores, presbíteros, diáconos, enquanto estiverem fiéis à igreja. E Atos fala disso, né? Mas importa obedecer a Deus do que aos homens. Obedecemos aos homens enquanto eles estiverem obedecendo a Deus. Então ressalta-se aqui os oficiais da igreja também estão sujeitos à autoridade da Sagrada Escritura. Em Hebreus está escrito: Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos prepararam a palavra de Deus e, considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois zelam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Outra questão é que a igreja foi instituída por Jesus. Para sermos mutuamente edificados e auxiliados, precisamos estar inseridos num corpo. E por meio desse corpo de Cristo, Deus então edifica uns aos outros por meio desses seres, né? E evangeliza o mundo. Em Hebreus também é dito que devemos considerar uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Em Mateus é dito: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Esse texto aqui, a primeira palavra aí é meio complicado de traduzir do grego koiné para o português ou para muitas línguas contemporâneas. É como se fosse um gerúndio, uma ideia continuada, uma ação contínua, em forma de ordem. É como se fosse indo em ordem. Inde, se é que eu pudesse fazer um neologismo desse tipo, né? O id, o mandamento, mais o indo. E concluindo, quando nós declaramos formalmente a nossa fé diante da igreja, nós assumimos a responsabilidade de vivermos de maneira cristã. E quanto aos ministros de Cristo, que são considerados despenseiros dos mistérios de Deus, a Sagrada Escritura diz que o que se requer deles é que sejam encontrados fiéis. Isso é aplicável, obviamente, a todo cristão, todo servo de Deus, todo escravo de Cristo. Então, tenhamos uma vida
cristã, aguardando a palavra de aprovação da boca do nosso próprio Senhor. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E lembremos também da advertência de Cristo, que aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, nossa fé nesse Jesus Salvador, ela será confirmada. E a pública profissão de fé é o começo dessa vida fiel a Jesus, onde colocamos em prática os ensinos da Bíblia, obedecendo a Deus em todos os dias e momentos. E aqui, para aplicação, sendo mais direta ao seu coração, eu indago: você está realmente pronto para ter uma vida comprometida com Jesus? Você está pronto para ter uma vida caracterizada pela fidelidade a Jesus? Você conferiria o texto de Lucas 14, verso 27 a 30? É dito que ao assumir a vida cristã nós devemos estar conscientes do que estamos fazendo. Permita-me ler aqui para você. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem a zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Então reflita bastante nessas questões e peça a Deus para te orientar, de maneira que você seja um servo fiel e tenha um viver cristão autêntico. E recordando então, as respostas são as recordações, as respostas a essas perguntas que você deve saber tendo ouvido essa lição. Qual é a base bíblica para a pública profissão de fé? O que a pessoa professa ou declara? O que a liderança da igreja procura avaliar naquele que quer ser membro dela? Quais os deveres dos membros da igreja? E nós concluímos mais uma lição por aqui. Até a próxima.